Santa Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo e em todo lugar do Brasil e do mundo, que a gente já está ao vivo também, já no Facebook, estamos ao vivo também, entrando agora no Instagram, entrando também no seu YouTube, nessa manhã do dia 19 de julho de 2021. Romildo Campelo está aqui conosco, ele que é consultor em gestão pública e colaborador da Rádio Metropolitana. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Firme e forte? Firme e forte. Vamos falar de... Vamos falar para variar um pouco de política. Só um pouquinho, só né? Um pouquinho. Porque ninguém é de ferro. Não. Vamos falar de política porque nós temos aí, nesse tabuleiro das eleições de 2022, uma peça muito importante. Claro que tem várias peças muito importantes, mas tem uma que vai mexer com as estruturas da região do Alto Tietê de São Paulo e do Brasil, que é o Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, que deve sair do PSDB nas próximas horas, dias... Tá para acontecer, né? O que tá rolando? Explica pra gente. O que tá rolando sim, né? Geraldo Alckmin foi 3 vezes governador do estado de São Paulo, né? Lá atrás elegeu João Dória prefeito de São Paulo, depois eles se desentenderam e não era para o João Dória continuar prefeito de São Paulo, por isso que ele tinha sido eleito, né? E acabou desentendendo, disputou prévias, brigou internamente do partido e acabou sendo eleito governador de São Paulo, rachando a arquitetura política, a estrutura política que tinha sido montada para a candidatura do Geraldo Alckmin, presidente da República, né? E que ele já foi candidato a presidente também. 2 vezes, perdeu, né? Duas vezes, as duas. E recentemente, quer dizer, houve uma total desalinhamento entre os dois, né? E recentemente, ao invés o João Dória trouxe o vice-governador Rodrigo Garcia do DEM para o PSDB, né? Porque a tese, quando o João Dória foi candidato a governador, é que não podia apoiar o Márcio França porque não era tucano. Então o PSDB não poderia apoiar um outro partido que não o próprio PSDB. Que é PSB, né? O Márcio França é PSB. Sendo vitoriosa, até porque grande parte do PSDB de São Paulo está no governo do estado de São Paulo, né? E agora, mantendo a mesma tese, ele trouxe o Rodrigo Garcia para o PSDB, desagradando profundamente a direção nacional do DEM, né, do partido do Rodrigo Garcia, que esperava de maneira natural que o DEM assumisse o governo de São Paulo e que o Rodrigo Garcia disputasse o governo de São Paulo pelo DEM, né? E desagradando o próprio Geraldo Alckmin, que se colocou como candidato. Agora, o Rodrigo Garcia, ao ir para o PSDB, ele é o candidato nato, certo? Porque tudo caminha para o João Dória renunciar ao governo de São Paulo em dezembro, entre dezembro e abril, para disputar a presidência da República. Ao renunciar, assume o Rodrigo Garcia. Estando no cargo, ele é candidato natural à reeleição, né? Tirando a possibilidade do Geraldo Alckmin disputar o governo do estado. Ofereceram a ele a candidatura ao Senado e ele não quis porque falou, não, senador nós já temos, é o José Serra, certo? O José Serra é senador pelo PSDB de São Paulo e é candidato à reeleição, né? E o que era inesperado, né, pelo histórico lá atrás, quando o Kassab foi prefeito de São Paulo, né, que o Kassab era vice do José Serra. José Serra sai e é candidato, se elege governador, e o Kassab assume e disputa a reeleição, né? E o Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito contra o Kassab lá atrás, né? E foi uma candidatura que também, de um lado, não deu certo, porque ele não foi eleito prefeito, mas reacendeu e ele conseguiu ser eleito governador 2 anos depois. Reacendeu a base, a própria participação dele na cidade de São Paulo. Mas dizem que ficou uma rusga entre os dois, né? Entre o Alckmin e o Kassab. E o Kassab, porque o Kassab queria o apoio do PSDB, e não o PSDB disputando contra ele, justamente o Alckmin. E o que surpreende agora é que o Alckmin vai para o partido do Kassab. É o que está em todos os jornais, está em todos os lugares. É expectativa, né? É expectativa, né? Estou dizendo que está nos jornais aí. E
lembrando também que isso surpreende por dois motivos, entre a rusga dos dois, do Geraldo Alckmin e do Kassab ir contra um antigo aliado, que é o próprio Rodrigo Garcia. Lá atrás, nos anos 90, eles dobravam federal e estadual, tinha até uma musiquinha, federal Kassab, estadual Rodrigo, tal, 2 ou 3 eleições. Eles eram muito próximos. Muito próximos, era uma dobrada única entre os dois no estado inteiro, né? E os dois no DEM. É quando eles estouraram na política, né? Sim. Os dois, né? Os dois. Década de 90. Década de 90. Eles eram meninos, né? Sim, bem novinhos, muito sucesso, muita competência política. Estouravam de ganhar voto, né? E isso vai mexer muito fortemente com o jogo do estado de São Paulo e do Brasil e até da nossa região. Por que na região e por que estado de São Paulo e por que Brasil? Porque São Paulo está claro aí porque, quer dizer, o Geraldo Alckmin disputará a candidatura ao governo do estado, 3 partidos estarão nesse lançamento dessa candidatura, o próprio, obviamente, o PSD, o PSB do Márcio França e o Partido Verde, o PV. São os 3 primeiros partidos desta aliança, né? Certamente novos partidos virão. Márcio França pode ser vice do Alckmin? Sim, essa é a tendência. Essa é a tendência que deve acontecer, né? Do ponto de vista da região, vamos falar, você quer começar por aqui, por exemplo, antigos aliados, históricos aliados, como o Bertaioli e o Estevão Galvão, vão estar divididos com Coreia do Sul e Coreia do Norte. Porque o Bertaioli é do PSD, do Kassab. O Estevão Galvão é do Democratas, que é o ex-Rodrigo Garcia, que já disse aqui na rádio, em alto e bom som, que o candidato dele é o Rodrigo Garcia. Sim. Já falou aqui. Sim. E o próprio Bertaioli, o deputado Marco Bertaioli, não pode ir contra o partido dele e o PSD. Sim, e estou dando só um exemplo. O Bertaioli e o Estevão são aliados históricos de dobrada histórica. Sim. Né? E vai ficar uma dobrada estranha, cada um apoia um governador e um presidente diferente, né? Então isso vai mexer. Outro grupo político que estará com o Rodrigo Garcia, e que historicamente na eleição passada esteve junto com o Márcio França, é o PL, né? O PL também já declarou apoio ao Rodrigo Garcia. O MDB também, né? Quer dizer, mas falando mais da nossa região, o PL é um partido importantíssimo na região, né? Administra várias cidades, Suzano, Biritiba, Salesópolis, por aí vai, né? E fortíssimos, um partido muito forte que estará do outro lado, né? E que vai mexer na nossa região, né? E vai ser muito difícil nesse momento dizer quem ganha a eleição do governo do estado. Porque se de um lado você tem a máquina política do governo do estado, do outro você tem três partidos, ou pelo menos 3 grandes atores políticos, Kassab, Geraldo Alckmin e Márcio França, que são muito fortes, né? O Kassab, um excepcional, talvez o melhor articulador político do país, o Geraldo Alckmin e o Márcio França vindo de campanha de prefeito, quer dizer, você tem um equilíbrio de forças aí muito, muito forte. Como vai ficar o SCAF nessa história? Ele está no MDB, né? Então, o SCAF não... Ainda é uma incógnita, né? Até onde eu sei, ele não vai para esse grupo, porque ou ele é candidato a vice-governador, aliás, a governador, ou vice-presidente da República. Governador com quem? Não, ou ele é candidato a governador. Mas não com o MDB. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que sair do MDB. Tem que sair do MDB, porque o MDB já fechou com o Rodrigo Garcia. E seria vice de? Ele quer ser vice do Bolsonaro, né? Eu já vi. Ele quer ser vice do Bolsonaro. Ou ele é candidato a governador, certo? Tem que sair do MDB para isso. Para isso. Ou ele vai ser vice do presidente Bolsonaro. Esse é o que se fala que é o desejo dele, né? Como é que isso vai se concretizar ou não é outra história, mas ele trabalha nesse sentido, né? E aí vem o desgaste também do PSDB no estado de São Paulo. Né? Vem um desgaste histórico. 28 anos, né, no poder. Vem um desgaste histórico, vem um desgaste da própria gestão Dória, né, que é uma gestão muito polêmica. Né? Muito. A exceção da vacina... O Dória tá igual ao Bolsonaro, ou a gente ama ou odeia, né? Tá igual, né? A exceção da vacina, que eu vejo como um ato que merece aplauso, no mais, é um governo que tem pouco a mostrar. Né, não tem muita
realização para mostrar, para falar, olha, isso aqui foi feito, tal, isso é uma inovação, né? Terá dificuldade. Então, aí vamos falar do Dória. O Dória agora está dando muita entrevista, dando um giro aí por vários lugares, e aí o discurso dele, nas últimas entrevistas, nem Bolsonaro nem Lula, precisamos de Dória, segundo ele, né? Esse é um dos discursos dele. E aí a gente vai vir para a região do Alto Tietê, voltar para a região do Alto Tietê, Romildo, porque se sair pedágio aqui em Mogi das Cruzes, o PSDB não ganha eleição aqui na região. Não ganha. Você concorda? Concordo. Porque semana passada, o Marcos Damasio, o deputado estadual, que é do PL, que apoia, inclusive, a candidatura do Rodrigo Garcia, falou que é um suicídio político regional se eles trouxerem um pedágio para a região. Porque a gente vai fazer campanha contra o PSDB aqui. Sim. Então isso também vai pesar na hora ali. Vai pesar muito, né? E dificilmente vai se reverter esse pedágio. Então, já me falaram isso também. Porque isso está no chamamento à licitação do pedágio, da concessão, melhor dizendo. Exatamente. Está no pacote do litoral norte, do litoral. E dificilmente Dutra, de arrecadação de dinheiro. Sim. Inclusive, vou até fazer um destaque aqui para o Diário de Mogi, que foi impresso no sábado, né? Porque ele está online no dia de semana, e no sábado ele sai impresso. E aí, a região de Mogi vai pagar a conta. A capa do diário, eu quero até trazer um destaque para o Darwin Valente, né, que é o grande mestre do Diário de Mogi, mostrar aqui o jornal. E muito interessante a reportagem, porque ele coloca documentos obtidos por o Diário de Mogi, mostram que a Mogi Dutra concentra 48,9% de todo o volume de veículos que deverá passar pelos 5 novos pedágios da Artesp. Darwin Valente, Mogi sempre soube valorizar seus aliados, Taboão calcula perder 10 milhões de reais por ano, e especialistas defendem a pressão política e a ação na justiça. 48,9% de todo o volume de veículos passarão pelos 5 novos pedágios da Artesp, passarão pelos pedágios, só que 48,9% é concentrado na Mogi Dutra. Então, por isso Como é que você tira a Mogi Dutra do pacote? Não tira. Não tira, né? Não tira, que não fecha a conta. E eles estão a colocar a Mogi Dutra para a gente pagar essa conta. Exatamente. Literalmente, a gente só que é o caça-níquel que a gente fala tanto. O deputado Marco Bertalho já falou, inclusive, aqui. Que eles querem, o modelo do governo do estado é que a gente, Mogi, pague a conta da concessão do pacote de rodovia que eles inventaram, né? Exatamente. Como é que você tira a Mogi Dutra daí? Não tira, né? Eu inventar, vou dar uma festa, mas você paga a conta, tá, Marilei? Então assim, eu vou inventar uma festa, né? Vou fazer uma festa e você paga a conta, quer dizer, você quer dar festa, paga a conta você. Cada vez mais eu tenho ouvido de pessoas do governo do estado de São Paulo mesmo, interlocutores que eu tenho desde a época do Mário Covas, que eu conheço, inclusive em São Paulo, falando, vai ser muito difícil reverter esse pedágio para Mogi Dutra especialmente. Falam muito isso. Sim. Muito. E aí, a gente vai lá para a eleição do ano que vem. Nós vamos votar num governo, num candidato ao governo do estado, que vai mandar um pedágio para Mogi? Não, que a única coisa que mandou para cá foi conta para a gente pagar, né? Se você olhar de outra forma, o que a gente recebeu do governo do estado? Eu tenho dificuldade de falar. Posso estar errado. O Rodonel não chegou até hoje em Suzano, né? Posso estar absolutamente desinformado, né? E você me ajuda, por gentileza. Mas eu não me lembro de nada, né? De novo, a não ser apoio da pandemia e tal, mas que veio do governo do estado nesses 3 anos. Né? Agora, o que veio é conta para pagar. Chegou um boleto enorme aí para a gente pagar. Né? Então eu concordo aí com o que o deputado Damasio falou, vai ser muito difícil fazer campanha. Suicídio político. Vai ser muito difícil fazer campanha. Quem tiver essa incumbência... Bom, a imprensa, o Diário de Mogi não precisa falar. Não, e o Diário de Mogi, a rádio não precisa falar. E a rádio cumpre o seu papel social de defender Mogi. Nós vamos defender um governo que vai mandar pedágio pra gente? Não dá, né? Não dá para defender, gente. Não dá. Não dá para defender. E nesse pacote, é inadmissível. E nesse pensamento, Marilei, o Dória vai enfrentar ainda por cima o candidato a presidente do PSD, né? Que com uma chance muito grande de ocupar esse espaço de nem Lula nem Bolsonaro, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então,
Então, aí tem essa força aí Sim, surgindo forte, né? surgindo fortíssimo. Né? Que ele tem interlocução muito grande no Brasil. Tem interlocução no Brasil, é o presidente do Senado, é senador por Minas Gerais. Né? O PSD monta candidaturas a governador fortíssimas em vários estados. É a reeleição do Ratinho Júnior no Paraná, Sim. é o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, em Minas Gerais, o Rio de Janeiro é o presidente da OAB, que é apoiado pelo prefeito do Rio, o Eduardo Paes, o Santa Cruz, que é o presidente da OAB, talvez ali o Omar Aziz no Amazonas, que desponta, tá forte, né? Fortíssimo na CPI, quer dizer, você tem, pelo menos, no mínimo a região sudeste, que é onde está a maior concentração do eleitorado do Brasil, palanques fortíssimos aí, né? Então, o Rodrigo Pacheco será um candidato com uma base de candidatos a governador de primeira categoria, com chance de serem todos governadores eleitos ou reeleitos. Né? E o Dória, que vai viver o drama que o Alckmin viveu na eleição passada, sair sem os votos que esperava de São Paulo. Né? Se esperava que ele saísse daqui com mais de 20 milhões de votos, e não deu. Não deu. Né? Entendeu? E correndo esse risco de que o candidato dele não consiga decolar, né, que é o Rodrigo Garcia, aqui na região, não vai decolar, vai naufragar. Dificilmente, com pedágio, então. Com esse pedágio aí, e em obras ainda, né, a gente vê essa monstruosidade sendo construída ali, né, vai ser muito difícil eles esperarem ter voto aqui. Verdade. Mandar bom dia para todo mundo que acompanha a nossa entrevista com o colaborador da rádio, que é nosso comentarista, o Romildo Campeiro, trazendo um pouquinho, né, desse jogo político. Nós estamos em julho de 2021. Daqui a um ano vai estar pegando fogo, né? Porque a gente está numa campanha curta a partir de agora. Sim. Já nós vamos falar de fundo eleitoral. Calma aí, que o Bolsonaro saiu do hospital já metendo a boca ontem. Calma aí que eu já vou falar disso, calma. Antes eu quero ler algumas manifestações aqui, mandar bom dia especial para o Hugo Marques, sempre com a gente, Marisa Meoca, bom dia, Silene Furlan, um parabéns especial para Amélia Trípoli, que fez aniversário ontem. Beijo, Amélia, muita saúde, você tentou, né? Você tentou, né? Tô sabendo. Um beijo, querida, Deus abençoe, muita saúde para você. Carlão Serralheiro, mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, aproveitar também para falar com o Nelson Egídio Silva. O Hugo Marques colocou assim: senhor Romildo, você não acha uma cartada de mestre ainda de Geraldo Alckmin para o PSB? PSB não, é PSD. É D, né? Acho que ele errou a sigla aqui. Eu acho. É uma cartada, sim. Acho sim, com certeza. Sônia Ferreira Ribeiro, Alexandre Jimenez, beijo para você também. José Aelson Carvalho, Maria José Oliveira, Sergino Pinho. Grande Sergino, bom dia. Gilmar Galo, governador de São Paulo, na minha opinião, deverá ser o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Será imbatível em 2022. Então, vamos explicar o Tarcísio? Bom dia, Galo. O Tarcísio é o candidato do Bolsonaro a governador de São Paulo. Isso. Né? Eu concordaria com você na eleição passada. Por exemplo, se o Major Olímpio tivesse sido candidato a governador, ele teria ganho a eleição. E a morte dele também mexeu com a correlação ali, né? Não, mexeu, mas eu digo assim, eu tô querendo dizer, aquele momento da candidatura do Bolsonaro, que aquela a onda que veio, né? Agora, depende muito de como o Bolsonaro chegará, qual força do Bolsonaro na próxima eleição. A gente não tem certeza como vai ser ainda, né? Não tem. Porque um ano, a gente vai ter muita água para rolar ainda. Assim, a CPI da Covid tem desmontado o prestígio do governo de anticorrupção, né? De anticorrupção e a intenção de voto. Não estou falando que tem corrupção, estou falando que quando você põe uma sementinha, será? Esse será já dá problema. E a dificuldade do ex-ministro Pazuello de explicar aquele vídeo que ele fala, estou negociando a compra, depois ele diz que não negociou, que ele é bobo e tal. É muito difícil nesse momento. Primeiro, assim, observação 1, eu até concordo com o Galo que o ministro Tarcísio provavelmente seja o melhor ministro do governo Bolsonaro. Concordo. Certo? Ele é o melhor ministro do governo Bolsonaro, de longe. O cara é bom. Certo? O cara é bom.
Agora, Concordo. a questão está qual vai ser a força do governo Bolsonaro Para entrar em São para Paulo com entrar em ele. São Paulo com ele. Eu entendi. Entendeu? Mesmo que São Paulo é um estado à parte, né? É um estado à parte. Com uma dinâmica muito diferente do interior do estado de São Paulo, da região metropolitana e capital. São 3 situações completamente diferentes. E às vezes o cara é forte na região metropolitana, mas não é forte no interior. Sim. E vice-versa. Sim, o próprio, por exemplo, o Rodrigo Garcia é muito forte na região que é dele, do Rio Preto lá, de né? Rio Preto, exatamente, ali, Rio Preto, Olímpia e tal, ele é muito forte no fortíssimo, interior. Mas aqui na região não é conhecido fora de lá, tão fortemente conhecido, né? Também é uma pessoa com... Então, Galo, é muito difícil afirmar isso. E não pode desprezar também, na eleição do governo que vem, a candidatura do Haddad e do Boulos. Ou dos dois juntos. Então, se juntar, então, né? Aí vão para o segundo turno, então, pelo que tu indica. Não pode desprezar isso, né? Então, o que mostra mais ainda a dificuldade do Rodrigo Garcia. Né? Exatamente. Porque você pode até dizer assim, olha, no segundo turno, você tem aí pelo menos 4 grandes jogadores aí, né? O Rodrigo Garcia, o Geraldo Alckmin, o candidato bolsonarista, que é o ministro, e o candidato do PT. Que é a esquerda. Boulos com o Haddad. Boulos com o Haddad, que tudo indica. Que né? eles vão se juntar. Sim, o Boulos fazendo o papel dele, falou aqui de maneira muito clara, sou candidato, estamos conversando. E não vai ter pedágio se eu for governador, né? Já falou. Mas a perspectiva de serviço do Haddad e depois ter o apoio do PT para a eleição prefeito de São Paulo é um caminho muito... É um jogo que a esquerda vai precisar para voltar ao poder. Então você tem 4 grandes jogadores para 2 vagas. Exatamente. Certo? Vai ser com emoção. Vai. Mandar bom dia para o Joaquim Guimarães. Bom dia, querido. Tudo bem, doutor? Faz tempo que eu não vejo ele, um querido. Grande Joaquim. Bom dia também. Marcelo Vidal da Silva, meu compadre. Um beijo, meu querido. Acho engraçado, você vem até Itaquá e não paga nada. Aí o Mogi vai ficar com 2 pedágios nas costas, que é um absurdo, né, Mar? É um absurdo. E por isso que eu falo que o PSDB... vai se afundar aqui na região se trouxer pedágio. Esse número que o Diário de Mogi traz, de 48, né, 0,5... 48,9. Mostra que é uma solução de teórico, né? É coisa de gente que ficou fazendo planilha. Isso. Sabe? Ficou ali trancado no gabinete. Mas nunca veio para Mogi, Nunca veio para Mogi, ficou fazendo planilha. Olha, se puxar essa estrada, a gente dobra o valor, né? Isso mesmo, então ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Caça-níquel. Quer dizer, coisa de gente que fica fazendo planilha e não conhece a realidade, não conhece a nossa cidade, a nossa região. E não sabe que nós somos aqui, a região do Alto Tietê, principalmente as 10 cidades, são muito bairristas aqui. Sim. E e não pense que a imprensa não tem força aqui, não. Ao contrário. Muito pelo contrário. Eu me lembro aqui a gente mete a boca mesmo. Eu me lembro quando eu estava no governo do estado, o pessoal dizia que dos lugares mais difíceis a imprensa é aqui ao Tietê. Né? Você foi secretário de estado, né? O pessoal falava, nossa, que tua região ali não é fácil, não. É difícil. O pessoal ali é briguento. O pessoal me conhece, eu não sei porquê. Não sei porquê também. Você eu sou famosa no governo do estado. Meiga, uma fofa, né? Tão fofinha, tão tranquila. Eu falei, ó. O pessoal falava isso se mesmo. Se tiver que bater, a gente bate. Eu, Darwin, TV Diário, eu tenho certeza também. O Mogi News também. Jornal A Semana, o Gazeta Regional. Se precisar bater, a gente vai bater. E fiquei muito feliz com esse posicionamento do Diário de Mogi, que lembrou os bons tempos do seu da Totti. Briga, né? Do seu Totti. Seu Totti, do Darwin, valente. Bem valente, né? Mesmo. E o Diário de Mogi de volta aí. Que bom. E a gente está junto nessa briga, porque a gente está brigando pela nossa região do Alto Tietê. O Flávio Ferreira Matos aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, Romildo. Excelente semana para vocês, para você também. A terceira via acontecerá para governador e presidente. Acredito que Mogi região deverá mudar politicamente, com certeza. Essa região, você, Flávio, que é muito mais velho que eu, sabe? Não tem brincadeira. Muito mais velho. O Flávio é um menino, meu. Nós já fomos malufistas aqui na região do Alto Tietê. Seu Valdemar Costa, filho, que Deus o tenha, saudoso Valdemar, era malufista roxo. Estevão Gama de Oliveira era malufista roxo. Seu Valdemar brigava com o Mário Covas pela rádio, pelos jornais, a época que nem tinha TV Diário aqui na região do Alto Tietê ainda, senão ele brigaria pela TV também.
A TV veio um pouco depois, né? E eu vou falar uma coisa para você. Nós vamos mudar, a região que é PSDB, se vier esse pedágio, nós vamos mudar, não vamos? Vai. Não, certamente. Veja, esse pedágio para a região vai ser não tiro nem no pé, é na testa do PSDB na região. Né? Suicídio político. Suicídio político para a região. Total. Né? E todos nós temos que nos posicionar contra esse pedágio. Né? Exatamente. Não dá para ter outro posicionamento que não contrário a esse pedágio. O maestro Lely Gerson está aqui com a gente. Bom dia, maestro. Bom dia, maestro. Júlio Castrezana, muito bom dia. Vereador José Luiz Furtado, mandando um bom dia para nós. Obrigada, bom dia, Zé. José Luiz. Cláudia Pereira Bondanza, Maria Souza Oliveira, obrigada. Ademir Souza, Rodrigo Pacheco é o nome que pode tirar o Bolsonaro do páreo, ele falou. Eu também acho. Ele está vindo forte, hein, Ademir? Eu também acho, Ademir, porque a tendência das pessoas, claro, existe aí os bolsonaristas e os lulistas, né? São dois grupos absolutamente fechados, né? E apaixonados, né? Tá aí o Galo com o Bolsonaro e tem aí os petistas também com o Lula. Mas a esmagadora maioria da população, e as pesquisas mostram que isso gira em torno de 60%, não querem nenhum nem outro, nem um modelo nem outro modelo. Né? E nesse sentido, o Rodrigo Pacheco tem um perfil de centro, né? Centro-direita talvez, né? Apesar de nascido em Rondônia, fez política em Minas Gerais, então tem aquela habilidade mineira e a capacidade mineira de falar com o Sudeste, com o Nordeste, né? Minas Gerais é um estado chave aí nessa estrutura. Então ele pode sim ser uma grande surpresa, né? Que apesar de estar presidente do Senado, não é uma figura tão conhecida como Bolsonaro ou Lula, né? Mas eu também acho que ele pode surpreender e pode ir para o segundo turno. Eu quero aproveitar também para mandar bom dia. Jussival Marques de Arujá, obra do Rodoanel, tudo parado em Arujá, ele falou. E o Hugo Marques falou um ponto importantíssimo. Com o pedágio sendo instalado, os deputados da região não perdem credibilidade com a população do Alto Tietê, mostrando que não tem força nem articulação política alguma? Eu penso que sim, né? Que não conseguiram. Se todos dizem que é ruim e ninguém conseguiu mudar nada, fica muito difícil dizer que tem prestígio, né? Que cumpriu um papel. Né? Então haverá um desgaste para os deputados com mandato. Eu não vou nominar aqui para não ser indelicado, que vai ficar muito difícil de explicar, né? Como que você não conseguiu evitar, não se posicionou, né? E principalmente os deputados, estou me referindo aos deputados estaduais, porque é um assunto estadual, né? Não, mas como é que pede voto pro PSDB com um pedágio aqui em Mogi? Vai ficar muito difícil, feio, né? Vai ficar muito difícil. Mandar bom dia para o Fábio Suzano, bom dia Marilei, ótimo bate-papo, chique demais, obrigada Fábio. O que a gente tem falado muito aqui na rádio é sobre esses posicionamentos que precisam ser firmes e fortes e de defender a nossa região, de defender essa representatividade política que a gente fala tanto, tem que valer para alguma coisa. Sim. Não é? Sim, e é para isso que ela existe. É para isso que a gente vota nos deputados da região. Não, a gente vota nos deputados exatamente para que eles nos representem e lute por nós, né? E se a nossa causa se a gente tiver que lutar sozinho, não precisa de deputado, né? Então eles são exatamente para cumprir este papel político, de lutar, de representar, dizer o que a gente levar a nossa voz à Assembleia e ao governo. Se não faz isso, não cumpre o seu papel. Exatamente. E ontem o presidente Jair Bolsonaro culpou o deputado federal e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, pela elevação do valor do fundo eleitoral, que praticamente triplicou para 5,7 bilhões de reais. A aprovação ocorreu dentro da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, na quinta-feira passada, repercutiu negativamente nas eleições e contou com votos de deputados da base do governo. Sim. E esse dinheirinho aqui vai sair do nosso bolso. Claro, 5,7 bilhões. Não tem dinheiro novo, né?
O dinheiro é orçamento mesmo. você troca Só de lugar, mexe. você mexe de lugar. Você não, Mas o dinheiro é o nosso. dinheiro é nosso e é um só, você não inventa dinheiro novo. Uh-uh. Até pode imprimir dinheiro, mas aí gera inflação, Não certo? adianta. Mas o orçamento é a reorganização. Primeiro que eu fiquei muito feliz com o meu partido, que apesar de pequeno, votou 100% contra o aumento. Então o Partido Verde votou 100% contra o aumento do fundo partidário. Fundo eleitoral. O fundo eleitoral, aliás, eu sempre erro, mas o fundo eleitoral. Agora, total absurdo. Né? Momento de crise, momento de falta de dinheiro, pandemia, precisando gerar emprego e praticamente triplicar o fundo eleitoral. Absolutamente uma vergonha. Né? Não tem outra palavra que vergonha. Agora, feio inexplicável os deputados da base governista votarem a favor disso. Né? Quer dizer, inexplicável do ponto de vista do país. Né? Do ponto de vista das suas campanhas, eles estão nos partidos que vão ter o maior reflexo desse dinheiro. Né? Então, só olhando para esse... O Marcelo Ramos usou o Twitter para dar uma resposta para o Bolsonaro. Vou ler aqui a resposta do deputado que o Bolsonaro meteu o pau nele. Ele respondeu. Abre aspas, tá? É o deputado falando, o deputado Marcelo Ramos. Se depender do Bolsonaro, ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome, e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Ele deveria dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações. Aí já deu uma alfinetada no senador, deputado e vereador. Agora, dos filhos dele. Vai ser difícil para ele vetar. Porque, como que vai vetar? Porque assim, ele está numa sinuca de bico, porque se ele não vetar, a opinião pública vai falar, presidente, por que você não vetou? Você tinha poder para vetar. Ué? Certo? E ele mesmo falou assim, não, com esse dinheiro na mão do Tarcísio eu fazia recapeamento de não sei quantos quilômetros de estrada, se fosse então veta. Então veta. Se vetar, ele vai ter que brigar com o Centrão, que é a base de apoio dele no Congresso. E aí? Então, que lado ele fica? Isso que é cenas dos próximos capítulos. Vamos ficar sentadinhos e plateia esperando. Assistindo a cena dos próximos capítulos. E pagando a conta, claro, que a gente que paga essa conta. José Alcântara está aqui com a gente, Armando Maisberg, muito bom dia para você. O Armando falou, eu também fui malufista roxo. E muita gente de Mogi já foi, da região do Alto Tietê. Carminha de Luca Pimentel, esse é nome, mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha também aqui no nosso Super Radar Noticioso. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei, obrigado a todos. Eleições 2022 com emoção. Com muita emoção, vai ser uma eleição muito bacana. Se Deus quiser, vamos estar aqui firmes e fortes para cobrir. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado também. Muito bom dia para você, obrigada, ótima semana junto com a gente na Metropolitana.